Uma boa noite a todos. Pedimos ao bom Deus, então, que nos ilumine nessas reflexões de hoje e que abençoe a todas as famílias e essa comunidade que nos acolhe. Trouxemos hoje, então, para a nossa reflexão a respeito das nossas escolhas. Então, a nossa pergunta de hoje é: fizemos as escolhas certas? Todos nós sabemos que nós não encarnamos aqui em vão, né? E que temos um legado, uma tarefa ou algumas provas que escolhemos. E não temos um destino, nós não somos um barco à deriva sem conhecimento do que nós temos para fazer. Não nos é tão claro, mas nós temos aí um compromisso assumido nesse nosso processo reencarnatório. Então, vamos começar a reflexão em cima das perguntas do próprio Livro dos Espíritos. Então, quando na erraticidade, antes de começar uma nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Então, ele próprio, o espírito, ele escolhe o gênero das provas porque há de passar. E é nisso que consiste, então, o seu livre-arbítrio. E aí a gente poderia pensar, mas não é Deus quem nos coloca essas tribulações na vida como uma forma de castigo? E os espíritos nos respondem também que nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E aí a gente se pergunta, né? Por que Deus criou essa lei e não aquela? Por que ele deu a liberdade do espírito de escolher, né? Deus nos deixa aí a inteira liberdade da escolha das provas que queremos passar, mas nos deixa também a responsabilidade pelas consequências que os nossos atos tiveram, né? Então, se nós viermos a sucumbir, Deus ainda nos consola, né? Que nem tudo acaba nessa vida e que nós teremos outras oportunidades de estar recomeçando aquilo que fizemos de uma forma mal feita. Então, se um perigo nos ameaça, não foi nós que criou praticamente esse perigo, foi Deus. Mas é nosso o compromisso, o desejo de nos expor a ele. Então, nós podemos não nos expor a esse perigo. E podemos nos privarmos e continuarmos o processo evolutivo. E aí a pergunta 259 nos diz: do fato de pertencer ao espírito, a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimenta na vida, nós as previmos e buscamos? E aí os espíritos nos respondem: todas não, porque não escolhestes e previstes tudo que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades, elas correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Então, nós escolhemos o gênero das provações, mas aqueles melindres, aquelas particularidades, elas vão surgindo no nosso processo reencarnatório. Então, nós poderíamos tomar como exemplo, se nós escolhêssemos nascer numa família de malfeitores, o nosso espírito, ele sabia a que arrastamentos nós estávamos nos expondo. Ele ignorava, porém, quais os atos que nós viríamos a praticar. Então, esses atos aí, eles resultam do exercício da nossa vontade e do nosso livre-arbítrio. Então, o espírito sabe que escolhendo tal caminho, ele vai ter que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza vão ser as vicissitudes que vão se deparar.
mas ele ignora se vai ter êxito ou não naquelas tarefas. Então, previstos só são os fatos principais, os que podem aí influenciar, sim, na nossa trajetória. Se nós tomarmos, então, uma estrada cheia de sulcos profundos, nós sabemos que vamos ter que andar com bastante cautela, né? Porque há muitas probabilidades de nós cairmos num desses buracos. Agora, se nós ignorarmos, nós não sabemos em que ponto exatamente iremos cair. Sabemos que poderemos cair. E se nós tivermos cautela ou formos bastante prudentes, poderemos ter sucesso nessa trajetória. Então, como é que pode o espírito, muitas vezes, escolher nascer entre familiares de má vida? Então, ele precisa se expor a essa situação para que ele possa sofrer a prova que ele pediu. Então, é necessário que haja essa análise. Então, para lutar, por exemplo, contra o instinto do roubo, é preciso que ele se ache em contato com pessoas que vão exercer a prática de roubar. Senão, ele não sabe se vai ter êxito ou não. E nas provações, porque lhe cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam exercitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade e outras? E os espíritos nos dizem certo que não, pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo eles tomam um caminho que os exime de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o inçam. Então, pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe-á concedida. Mas, conforme o seu caráter, ele pode se tornar um avaro ou um pródigo, um egoísta ou um generoso, ou ainda se jogar a gozar tudo que tiver dentro das sensualidades. Daí, então, não se segue que haja forçosamente que passar por todas essas tendências. Pode passar somente por algumas, né? E como pode o espírito, que em sua origem é simples e ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando mau caminho por desatentar os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. Então, quando o espírito goza de livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente da vontade dele, ou essa existência ela pode ser imposta como uma expiação pela vontade de Deus. Então, Deus, ele sabe esperar, ele nunca vai apressar a expiação, mas ele pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou pela sua má vontade, não se mostra apto a compreender o que seria mais útil. E quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Então, se nós ficamos protelando as nossas provas, se nós temos muita má vontade ou não estamos aptos a entender qual é o objetivo dessas provas, Deus pode sim, em forma de expiação, nos mandar em uma encarnação algumas tribulações como oportunidade para o nosso crescimento. O espírito, então, ele faz a escolha logo depois que ele morre, e os espíritos nos dizem que não,
Muitos acreditam na eternidade das penas, então os espíritos acham que nunca aquilo vai acabar, né? O que, como já vos disse, é um castigo. Interpretam as penas como um castigo. E o que é que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Então, ele escolhe de acordo com a natureza das suas faltas, as que levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Então, uns espíritos, portanto, impõem a si mesmo uma vida de miséria e de provações, objetivando com isso suportá-las com muita coragem, né? E outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e pela má aplicação a que podem dar lugar. Pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem, e muitos finalmente se decidem a experimentar as suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com os vícios. Então, as escolhas que nós fazemos vai depender do gênero das provas que nós queremos passar, né? Então, o que nós efetivamente queremos resgatar ou recuperar nessa encarnação? E de que maneira nós podemos escolher que queremos passar sofrendo ou passar de uma forma mais leve, mas se expondo aí a algumas tentações, né? Não parece natural que se escolham as provas, então, menos dolorosas? Já que nós temos essa opção? Pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que esse se desliga da matéria, cessa toda ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Então, sob as ideias carnais, a gente vai querer realmente as provas menos dolorosas, né? Enquanto nós estamos aqui na Terra. Mas, como espírito, nós queremos aquelas provas que realmente nos levam ao processo evolutivo, né? Então, na vida espiritual, o espírito compara esses gozos fugazes e grosseiros que a gente considera aqui na Terra com a inalterável felicidade. Então, ele pode fazer uma analogia e ele percebe que essas coisas só lhe trazem mais sofrimentos passageiros durante a encarnação. Então, o espírito ele pode escolher uma prova muito rude e, consequentemente, uma angustiada existência, na esperança aí de ele alcançar depressa um estado melhor. Como o doente, às vezes, escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável, o mais amargo, né? Para se curar mais rápido. Então, aquele que tenta ligar o seu nome à descoberta, por exemplo, de um país desconhecido, ele não procura trilhar uma estrada florida. Ele sabe que vai conhecer os perigos, que ele vai andar em risco, mas ele sabe também que a glória o espera, se ele tiver um bom êxito nessa caminhada aí de descoberta de um novo local. Então, após cada existência, nós vemos como espíritos o passo que nós demos e passamos a compreender o que nos falta ainda em pureza para que nós podemos seguir aí o curso para a perfeição, né? Então não tem nenhum motivo ou não é nenhum motivo de espanto o fato de o espírito não preferir existência mais suave. Não lhe é possível, então, no estado aí de imperfeição que nós nos encontramos, gozar de uma vida isenta de amarguras. Nós percebemos que precisamos nos melhorar. E isso muitas vezes acaba vindo aí com alguns episódios de dor. Então, não vemos, aliás, todos os dias exemplos dessas escolhas no meio em que nós vivemos? O que faz o homem que passa uma parte da sua vida a trabalhar sem trégua nem descanso
para reunir haveres que lhe assegurem o bem-estar, se não desempenhar uma tarefa que a si mesmo se impôs, tendo em vista um futuro melhor. Então, os nossos sofrimentos, as nossas batalhas, as nossas lutas, elas estão aí visando o alcance de um futuro como espírito melhor, né? É mais ou menos como os concursos aqui na Terra, né? Se nós queremos, então, escolher uma profissão, muitas vezes nós nos sujeitamos a um concurso para alcançar a carreira aí que escolhemos. Então, ninguém de nós alcança nenhuma posição na ciência, na arte, na indústria, senão passando pela série das posições inferiores, que são outras tantas provas, né? E a vida humana é uma cópia da vida espiritual. Nela se nos deparam em ponto pequeno todas as peripécias da outra, né? Então, se a vida terrena muitas vezes escolhemos duras provas, visando uma posição mais elevada, por que não haveria então um espírito que enxerga mais longe que o corpo e para quem a vida corporal é apenas um incidente de curta duração, de escolher uma existência árdua e laboriosa, desde que o conduza à felicidade eterna? Então, o nosso espírito é como um viajante que atravessa um profundo vale assombrado por espesso nevoeiro, não logra apanhar com a vista a extensão da estrada por onde ele vai, nem os seus pontos extremos. Mas quando ele chega lá no cume da montanha, que com os seus olhos ele abrange um olhar maior, ele vê quanto do caminho percorreu e quanto lhe resta percorrer ainda, né? Então, o espírito encarnado, ele é um viajante lá na parte baixa da montanha, né? Lá no sopé, desenliando-se dos liames terrenos, a visão vai ficando mais ampliada, né? Como daquele que sobe lá na crista de uma montanha. Então, para o viajor, no termo da nossa jornada aqui na Terra, né? Nós repousamos após a fadiga. E para o espírito, essa felicidade suprema é só após as tribulações e as provas, né? E aí, pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? O desejo que então alimenta pode influir na escolha que venha a fazer, dependendo isso da intenção que o anime. Dá-se, porém, que como espírito livre, quase sempre vê as escolhas de modo diferente. Então, o espírito por si só é quem faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez a dissemos, possível lhe é fazê-la, mesmo na vida material. Por isso que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria, que lhe serve de habitação. Então, em alguns momentos, nós nos desvinculamos aí do nosso corpo, né? E podemos, neste momento, lapidarmos os nossos defeitos, né? E suavizar aquelas provas também que escolhemos, né? Então, até que o espírito chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito de passar constantemente por provas? Sim, mas que não são como entendeis, pois que só considerais provas as tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já que não tem que sofrer provas, continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Então, tem espíritos que eles não têm provas,
aparentes, né? Mas eles ficam com os compromissos aí de auxiliar outros em busca aí do seu aperfeiçoamento. Então, pode o espírito, será, enganar-se quanto à eficiência da prova que ele escolheu? O espírito, ele pode escolher, sim, uma prova que esteja acima das forças dele e sucumbir. Ou ele pode escolher uma prova que nada ele aproveite, como sucederá se buscar a vida ociosa e inútil. Mas, voltando ao mundo espiritual, ele verifica que nada ganhou e pede aí uma outra encarnação que lhe faculte recuperar esse tempo perdido. E o espírito, ele vai avançando gradativamente. Então, nós não podemos pular, tipo um salto à distância, por exemplo, de uma civilização que só comete barbáries a uma civilização evoluída. Então, essa é uma das razões que nos mostram ser necessária a reencarnação, que verdadeiramente vai corresponder aí à justiça de Deus. E nós não podemos pular encarnações com o propósito aí de pularmos alguma etapa desse processo evolutivo. Nós sabemos que o espírito, ele não regride em suas provas. Então, se ele já tem um determinado nível evoluído, ele não vai escolher uma prova que vai lhe suceder. Por exemplo, se ele já está no nível de perfeição, dificilmente ele vai encarnar numa raça de selvagens. Mas tem aqui uma pergunta que nos leva a essa reflexão, né? Será possível que um homem de raça civilizada ele reencarne por expiação numa raça de selvagens? E aí os espíritos nos respondem, mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos, poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu aos seus semelhantes. Um que em certa época exerceu o mando, pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Então, ser-lhe-á isso uma expiação, que Deus lhe imponha, se ele abusou do seu poder. Também um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando aí uma posição influente para fazê-las progredir. E nesse caso ele vai desempenhar uma missão. Então, se ele vai resgatar algo cruel que fez, ele está fazendo sim uma expiação sob imposição de Deus. Mas se ele vai auxiliar o progresso, ele vai aí para desempenhar uma missão. Então, nessa reflexão de hoje, nós podemos perceber o compromisso que temos com as nossas escolhas e com o livre-arbítrio, né? Para que nós não desviemos do caminho que nos leve aí ao processo evolutivo. E para finalizar, eu gostaria de deixar aqui uma fala da Joana de Ângeles, retirada do seu livro Plenitude. Então, os sofrimentos, eles são vistos como instrumentos de educação e de progresso espiritual. Quando conseguimos vencer as dificuldades, damos um passo aí consistente para um progredir fundamental para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, é muito importante que nós consigamos olhar para as nossas dificuldades e ver nelas, sim, grandes oportunidades para esse desenvolvimento que buscamos em cada processo reencarnatório. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que nos ouviram e pedir novamente a Deus que nos abençoe.